Surpresa ao amanhecer. O ataque destruidor dos japoneses a Pearl Harbor no início da manhã de 7 de dezembro de 1941 levou os Estados Unidos a entrarem na guerra contra o eixo. O Japão ataca Pearl Harbor. Tora! 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 Este foi o sinal dado pelo almirante japonês Isoroku Yamamoto para seus comandados, que anunciaram um ataque que destruiu uma esquadra e levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. O operador de rádio Carl Boyer nunca acreditaria no que estava ouvindo. Sentado à vista do seu receptor na estação de rádio a 10 km de Pearl Harbor, no Havaí, na manhã de domingo de 7 de dezembro de 1941, ele transcreveu um aviso alarmante da base aérea da Marinha, que ficava a 32 km a nordeste. A ofensiva a Pearl Harbor foi um dos mais sucedidos ataques surpresa da história. A partir do instante que Mitsu Fuchida e a primeira leva de 180 aviões de batalha sob o seu comando decolaram do porta-aviões a 370 km a norte da ilha havaiana de Oahu, até chegarem a Pearl Harbor, não encontraram resistência. A força agressora voou 3.660 metros por cima das nuvens espessas. 1h30 após da largada, logo após das 7 da manhã. Fuchida ligou o rádio e ouviu uma delicada música havaiana de uma estação de rádio de Honolulu, evidência de que os aviões japoneses se aproximaram do seu alvo. De repente as nuvens afastaram-se, e Fuchida avistou Kaoku Point, na costa norte de Oahu. A ventania estava fraca, a visibilidade era boa, e Pearl Harbor, base da poderosa esquadra norte-americana do Pacífico, estendia-se à vista. Os aviões desceram para a costa ocidental da ilha, de maneira que os lança-torpedos pudessem se aproximar de Pearl Harbor pelo sul. Já perto do alvo, Fuchida viu que, à exceção de todos os demais cruzadores da esquadra norte-americana do Pacífico estavam ancorados ao longo do Battleship Hall. Próximo encontravam-se cruzadores, destroyers e outros navios, 94 ao todo. Fuchida estava tão certo da vitória, que antes de qualquer bomba cair, transmitiu para o seu comandante o grito triunfante: Tora! 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 Tigre! 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 Sinal de que tinha conseguido atacar de surpresa. Em minutos, a mortífera esquadra japonesa com seus aviões torpedeiros desceu a 90 metros e iniciaram a lançar seus torpedos, peixes, nas águas rasas de Pearl Harbor. Na sua maioria atingiram os gigantes que estavam atracados na Battleship Hall, o Califórnia, o West Virginia, o Oklahoma, o Nevada e o Arizona. Este último começou a inclinar-se, e foram dadas ordens para abandonar o navio, que acabou emborcando. Muitos marinheiros foram mortos por metralhadoras japonesas, e parte foram salvos pelo pessoal das docas e navios vizinhos. Diversas levas de aviões japoneses bombardearam e metralharam a esquadra desprevenida. O Arizona sofreu vários ataques e explodiu quando uma bomba caiu em sua chaminé atingindo o paiol de pólvoras. Por outro lado, os homens saltavam dos navios atingidos para o mar aberto coberto de óleo. Alguns morriam quando a superfície se mostrava em chamas. O Nevada, que tentou abandonar o porto, acabou por atrair a atenção dos bombardeiros. Acabou sofrendo ataque direto de duas bombas de 250 kg. A superestrutura da frente foi tomada pelas chamas. Contudo, apesar do calor intenso, as metralhadoras da marinha continuaram a abrir fogo contra o inimigo. Em menos de 2 horas o ataque japonês tinha atingido gravemente ou afundado 18 navios, destruído 180 aviões e danificado outros 159. Cerca de 2.400 americanos, incluindo 68 civis, estavam mortos e mais de 1.100 estavam feridos. Por sua vez, os japoneses só tinham perdido somente 28 aviões. No entanto, haviam fracassado completamente num sentido, já que todos os porta-aviões norte-americanos importantes estavam no mar, e as bombas não tinham atingido o depósito de combustível. Em Tóquio, a notícia da extraordinária investida a Pearl Harbor foi recebida com exaltação. Em Washington, a notícia foi recebida de início com discordância, depois com irritação. Menos de 24 horas de a primeira bomba ter atingido Pearl Harbor, o presidente Roosevelt dirigiu-se ao Congresso e ao povo norte-americano. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data muito infame, disse, os Estados Unidos fora deliberadamente atacado pelas aeronavais do Império Japonês. Com a mesma disposição de espírito, o Congresso votou esmagadoramente pela declaração de guerra ao Japão. Quais os motivos que levou o Japão a atacar Pearl Harbor? Com recursos naturais escassos e um povo em crescimento demográfico, o Japão há muito tempo olhava para fora de suas fronteiras.
Em 1931, anexou a Manchúria e em 1940, com a queda da França, deu-lhe um ponto de apoio no Sudeste Asiático, com a ocupação da Indochina francesa. O Japão via assim a possibilidade de se expandir na Ásia e no Pacífico. O Japão sabia que os Estados Unidos eram a única potência com uma presença militar suficientemente forte na Ásia para se opor aos seus planos expansionistas, e a princípio contavam em manter os Estados Unidos, neutro, fora do conflito. No entanto, diplomatas tentavam a paz. Os japoneses planejavam atacar a esquadra norte-americana do Pacífico, que fora deslocada para Pearl Harbor. Enquanto os Estados Unidos se recusaram a levantar um embargo que ameaçava paralisar a máquina de guerra do Japão, os japoneses puseram os seus planos em ação. No mesmo dia atacaram Pearl Harbor, a Malásia, as Filipinas, Guam, Java, a Tailândia, Hong Kong, Bornéu e a fortaleza da Ilha Wake. Em poucos meses, o Japão tinha alargado os limites do Império e estabelecido um vasto perímetro definitivo na área do Pacífico. Ao paralisar a esquadra dos Estados Unidos, o Japão pensava em garantir os territórios recentemente conquistados, o que levou os americanos a serem surpreendidos. Meio século após a agressão a Pearl Harbor, os investigadores descobriram uma espantosa série de erros, que contribuiu para o êxito da ofensiva surpresa do Japão. Alguns historiadores têm mesmo especulado que os Estados Unidos ignoraram deliberadamente avisos do ataque, a fim de que o Japão pudesse ser considerado agressor numa batalha que era considerada inevitável. A culpa caiu totalmente nas costas do almirante Usman E. Kimmel, comandante da esquadra atingida, e do tenente-general Walter Short, comandante das forças terrestres no Havaí. Ambos foram declarados culpados pela falta de cumprimento do dever, por não terem preparado as defesas adequadas. Não havia, por exemplo, redes de torpedos para a proteção dos navios de guerra. Apesar de ambos os comandantes terem recebido uma mensagem de aviso de guerra de Washington, nenhum deles tomou precauções defensivas. Uma investida a partir de porta-aviões parecia impensável, afinal de contas o Japão estava a 6.400 quilômetros de distância. Kimmel e Short não foram, no entanto, os únicos a cometerem erros. Graças à decifração dos códigos, em novembro o governo dos Estados Unidos sabia que os japoneses estavam planejando uma grande ofensiva. Em 5 de dezembro, sabia-se que comboios de navios japoneses se dirigiam para o sul do Japão. No entanto, ninguém pensou num ataque a Pearl Harbor. Mesmo quando os Estados Unidos detectaram um grande aumento de mensagens cifradas entre Tóquio e o consulado japonês de Honolulu, ninguém suspeitava qual era o alvo. Também se perderam mensagens devido à confusão burocrática. 4 horas antes do ataque de 7 de dezembro, Washington enviou aviso para o Havaí, mas o telegrama chegou tarde demais. Quando os primeiros aviões japoneses foram detectados pelo radar na região norte de Oahu, não havia ninguém no quartel-general para receber o relatório do operador de serviço, pois os domingos no Havaí eram sempre dias de descontração. A sorte e a habilidade dos japoneses contribuíram para o resultado do ataque. Como os aliados triunfaram na Batalha do Pacífico? Abalados pelas perdas em Pearl Harbor, os Estados Unidos dedicaram grande parte das suas energias ao rearmamento de sua esquadra no Pacífico. Todas as embarcações de guerra, exceto 2 dos encouraçados afundados ou atingidos em Pearl Harbor, foram recuperados e reequipados. Em 18 de abril de 1942, comandados pelo coronel James H. Dolittle, 16 bombardeiros B-25 decolaram do porta-aviões Horney e atacaram Tóquio. 3 semanas mais tarde, na Batalha do Mar do Coral, aviadores norte-americanos abateram a partir do porta-aviões. Cerca de 75 aviões japoneses impediram um desembarque japonês na Papua Nova Guiné. A batalha foi prejudicada pela perda do porta-aviões Lexington devido a uma explosão de vapor de petróleo. Contudo, a maioria da tripulação e a paralisação de modernos porta-aviões japoneses, colocados fora de ação durante meses, teve um efeito importante em operações futuras. Em junho de 1942, a renovada esquadra norte-americana no Pacífico, sob o comando do almirante Chester Nimitz, obteve uma vitória esmagadora sobre os japoneses em Midway, afundando 4 porta-aviões e um cruzador pesado, e cerca de 275 aeronaves. Em 3 dias, a capacidade de ataque de longo alcance do Japão tinha sido efetivamente destruída. Os historiadores estão de acordo ao considerar que a Guerra de Midway, a primeira grande derrota do Japão, mudou o andamento da Guerra do Pacífico. No ano subsequente, as forças norte-americanas, com a ajuda das forças australianas, atacaram fortes japoneses no Pacífico Sul. Em meados de 1943, os aliados tinham capturado Guadalcanal e outros postos avançados. A importante base de apoio do Japão na região foi desativada.
Os norte-americanos lançaram depois um ataque em duas frentes sobre as Filipinas, que os japoneses ocupavam desde 1942. A esquadra norte-americana aproximou-se do Havaí e atacou as instalações japonesas nas ilhas Gilbert, Marshall e Marianas. Enquanto isso, o general Douglas MacArthur comandava uma investida ao longo da costa norte da Nova Guiné em direção às Filipinas. Após algumas das mais sangrentas batalhas navais de guerra, MacArthur e suas forças regressaram às Filipinas em janeiro de 1945. Tendo perdido Iwo Jima e Okinawa com um enorme custo de vidas, cerca de 130 mil mortos, o Japão tornou-se vulnerável aos bombardeios norte-americanos B-29. Na primavera de 1945, o exército, a marinha e a força aérea japonesa tinham sido dizimadas e os seus fortes do Pacífico invadidos. Os ataques aéreos dos B-29 sobre Tóquio causaram ainda o óbito de mais de 260 mil pessoas. Contudo, os japoneses recusavam-se a admitir a derrota e a render-se. Então o presidente Truman foi informado de que uma alternativa muito aguardada já estava disponível: a bomba atômica. Bom, pessoal, gostou da história? Seria provável que os Estados Unidos fizesse vista grossa, sujeito a enormes perdas materiais e de vidas humanas, com o propósito de ser atacado, e poder considerar o Japão como nação agressora, e testar a arma mais devastadora do planeta? A bomba atômica. Respondam aí nos comentários e até o próximo vídeo.